Como que está aí no Rio Grande do Sul? Como que você está? Hoje não tivemos chuva. Hoje foi um dia de sol e um pouco nublado. Então, estamos bem. A previsão é chuva para a semana que vem, mas acho que até lá seca um pouquinho. Hoje, aqui está uns 13, 12 graus, mas de madrugada a gente chega a 6. Por que não, né? É assim mesmo, E né? Você aí, diz que aí no Rio Grande do Sul vocês estão acostumados, né, já com essa variedade de temperatura, né? Então, para vocês já é normal. Deixar claro, você está me ouvindo bem? perfeitamente. Tu tá me ouvindo bem? Eu também estou te ouvindo bem. É ao Ótimo. vivo. E ao vivo é assim mesmo. Pode dar certo, pode não dar certo. A gente vai acertando a tecnologia. É tranquila, a gente não tem que ficar desesperado, porque ao vivo acontecem muitas coisas, né, Jaque? Sempre, O importante. sempre tem. Então, a Jaque vou apresentar você, Jaque, que assim, eu tenho um carinho muito enorme por você, desde aquela capacitação e formação que você deu, e que a gente teve esse estreitamento de amizade, vínhamos trocando muitas informações. Você aí no Sul, no Rio Grande do Sul, eu aqui no estado de São Paulo, mas assim, sempre buscando a melhor forma de ensino para nossas crianças. Você é mestre na área de matemática, professora da sala de recursos, e assim, a gente está sempre, como profissionais, trocando informação. E isso é que é legal, a gente poder passar um pouquinho dessa informação para quem está nos assistindo, né? Para falar dessas crianças, para falar a melhor forma de recurso a ensinar, porque não tem a melhor forma. Cada um tenta com carinho do seu jeito, não é? E a gente vai aprimorando esses ensinamentos, esses recursos, é uma aprendendo com a outra. Eu não sei tudo, eu acredito que você também não sabe, e a gente soma esse conhecimento para ajudar nossas crianças, não é assim? Com Então, hoje nós certeza. vamos falar um E pouquinho desses recursos matemáticos. vamos brincar um pouquinho com a matemática. Eu até fiquei pensando assim, como agradecer, né, esse convite, porque nós nos conhecemos de uma forma muito diferente, assim, né? Nós participamos de um curso juntas, depois nós fizemos a live do curso de matemática, e aí a gente, sabe quando tu conversa com uma pessoa e os interesses, assim, se encontram, e aí tu vai conversando, vai encontrando essa pessoa e vai acompanhando, a gente começa a se seguir, e o Instagram é um caminho muito bom para isso, né? A gente começa a seguir um ao outro e a gente vai vendo, olha, essa pessoa tem esse recurso bom, aquela lá postou aquilo que é legal. E a gente começa a criar uma comunidade que compartilha entre si. E isso é muito importante no contexto da educação especial. Porque, e aí, né, nós como educadoras especiais, assim, nós ficamos muito isoladas. O professor de educação especial é um professor que, na maioria das escolas, na maioria das redes, fica sozinho na sala dele com os alunos. E dependendo de como a rede organiza os horários, de como esse andamento desse professor dentro da escola acontece, ele muitas vezes não encontra os colegas. Sim, sim, Eu brinco sempre, eu digo, gente, se alguém quiser falar comigo, eu estou lá na minha ilha. Porque a sala de recursos, a educação especial, é uma modalidade de ensino. E aí, quando a gente pensa em uma modalidade de ensino, parece que nós temos um grande poder, uma grande pompa. Nossa, vocês têm uma modalidade só para vocês. Veja só, a EJA tem uma modalidade só para si, os anos iniciais, a educação infantil. E uau, a educação especial é uma modalidade. Eu penso que a nossa modalidade nos exclui, sim, sabe? Eu fico achando que isso nos coloca à parte. Nós não somos anos iniciais, nós não somos anos finais, nós não somos EJA, nós somos a educação especial. O que nos sim, coloca meio que de escanteio, não acho que seja uma posição de destaque, sabe? Não sim. sei como tu vê, é a minha visão, é uma visão muito particular minha, assim. Mas eu vivo numa pequena ilha, dentro da escola, dentro do contexto de ensino, mas eu sou uma ilha. E assim,
o legal não, o triste é que nessa ilha que nós vivemos, há muitos profissionais que não sabem o que a gente faz lá dentro. E vem aquela curiosidade, mas o que que o meu aluninho está fazendo lá dentro? Não é? Exato. Porque assim, a UAE, o atendimento educacional especializado, ele pode estar dentro dos hospitais, pode estar na sala de recurso, pode estar na sala de aula, pode estar na casa do aluno. Então, nós temos várias modalidades dentro do atendimento educacional especializado. E assim, e a demanda da educação e a correria do dia a dia, muitos colegas não sabem o que a Jaque está fazendo na sala de recurso, na ilha dela. Então, nós vamos falar Exato. agora. Nós Bom, vamos falar sobre isso agora, né, Jaque? Você, como eu disse, mestre. vai me direcionando, porque eu falo até pelos cotovelos e eu amo falar de educação especial e amo poder falar sobre educação especial, né? E daí matemática é o meu segundo grande amor. Eu fiz um mestrado em ensino de ciências exatas, eu fiz na FURG, aqui no Rio Grande do Sul, em Santo Antônio da Patrulha, e o meu mestrado foi não foi um mestrado acadêmico, né? Então, no quando a gente faz o mestrado profissional, no final do mestrado, a gente precisa criar um produto para o ensino. E o meu produto foi um protocolo de avaliação de habilidades matemáticas básicas. Então, assim, eu nunca fui boa em matemática, né? Eu nunca fui boa em matemática. Eu nunca gostei de matemática. Mas acabei indo para o mestrado justamente porque a matemática era uma grande dor para mim, né? E eu sou pedagoga de formação. Então, como pedagoga de formação, eu precisava ensinar matemática para os meus alunos. Mas eu não gosto de matemática. Ou não gostava, né? Porque eu não entendia matemática, na verdade. Então, eu sempre sofri muito, enquanto professora dos anos iniciais, para conseguir ensinar matemática para os meus alunos. E eu vejo que dentro da pedagogia, a gente tem muito isso. E o professor dos anos finais, ele sente que o aluno chega e muitas vezes ele não tem uma estrutura matemática. Ele não tem a base da matemática. Por quê? Porque, via de regra, quem procura a pedagogia porque não gosta de matemática. E aí é algo que é muito complicado e que nós precisamos começar aos poucos a desmistificar. Por isso que eu brincava contigo ontem, eu dizia, vamos parar de pensar que a matemática é um bicho de 7 cabeças, porque nem cabe tanta cabeça assim na matemática. A matemática é super simples, a matemática pode ser fantástica, a matemática está em tudo. A matemática está em tudo que a gente faz no dia a dia. Caraça já dizia isso lá em 1400 e pouco, 1940 e poucos. Então, assim, a gente precisa tirar um pouquinho dessa coisa de que a matemática é difícil. Muitas vezes o estudante já chega, e aí alguns autores falam isso, outros vão contra, né? O bloqueio emocional da matemática, né? A matematicofobia. E talvez nós, e eu falo nós porque sou pedagoga também, talvez nós no ensino fundamental pequemos um pouquinho. Acho que nós falhamos em não trazer a matemática como algo lindo. Está em tudo. Está em tudo. A matemática está em tudo. A gente acorda com matemática, a gente vai dormir com matemática, a gente come com matemática. A educação infantil é matemática pura, mas a gente não enxerga essa matemática, sabe? E isso, assim, quando chega... E ontem tu brincava comigo, poxa, por que quando o estudante chega no 6º ano, parece que ele esquece tudo que ele fez até então? Sim. E eu fiquei matutando, tu me fez essa pergunta ontem, sabe, Neide? E quem estiver assistindo, por favor, joga as perguntas aí, vai brincando junto com a gente, né? Estamos num diálogo, pelo amor de Deus, né? Não pensem que é Tá. outra coisa a não ser Eu um acho que bate-papo, o né? viés que você começou, eu acho que é legal. Porque quando a criança, o pré-adolescente, chega no 6º ano, ele esquece a matemática, né? Tudo que ele aprendeu e que vem aqueles conteúdos, aquela demanda de conteúdo, aquele currículo maçante que tem que ser cumprido, cada dia é uma matéria diferente. Por que a criança esquece a matemática? O que pode ser feito para essas crianças
Isso nós estamos falando das crianças do sexto ano, mas para nós especificamente, eu gostaria que você falasse o público-alvo de necessidades educacionais especiais, que é os nossos alunos. Então, você imagina que a matemática é esquecida por todos, né, quando chega no sexto ano. E para o nosso público? As nossas crianças com necessidades educacionais especiais. Como nós podemos adaptar? Como nós podemos fazer? O que é feito, Jaque? Porque santo de casa não faz milagre, por isso que eu convidei você para falar. Se eu Eu falo, também, santo de se eu casa não falo, faz milagre. mas é a Cleide que está falando. Então, assim, a credibilidade, a Cleide tem credibilidade, mas eu trouxe você que é mestre. Então, eu quero de você, ouvir de você, que fale para os nossos colegas de trabalho, para os nossos pais, o que nós podemos fazer para que nossas crianças, né, as crianças com necessidades educacionais especiais, possam ter esse prazer, que acho que matemática é prazeroso, eu passo isso aqui em casa para o meu filho, até então ele gostava de matemática, e vejo hoje ele meio arredio na matemática, e assim, tem aquele programa IXL, você deve conhecer o IXL, que ele ama praticar IXL, e recebia aqueles diplomas que você vai avançando fases, né? E ele vai dizendo parabéns, você conseguiu, e ganha medalha, e ganha diploma, e ele ama o XL, e de repente eu vejo ele arredio, e não quer mais, e assim, o que nós podemos fazer, Jaque, para que essas crianças, nossas crianças, o público-alvo de educação especial, se eles chegam no sexto ano, sem entender, ou sem treinar, ou sem memorizar a multiplicação, eles vão conseguir fazer potencialização, é, é, aquele monte de nome lá, aquele monte que eles vão conseguir fazer dessa forma que você explica, tão prazerosa, já que fala pra gente. Bom, vou voltar para a pergunta da Dayana. Tá? A Dayana perguntou, né? Por que a multiplicação e a divisão parecem ser tão difíceis? E aí, a gente precisa lembrar um conceito muito básico e muito antigo da matemática, que as coisas vão sendo estudadas mais recentes e nós esquecemos da base. Nosso cérebro é aditivo. Nós sempre somamos. Nosso cérebro é aditivo. Eu ainda não consegui encontrar uma criança que faça subtração antes da adição. Para fazer a continha de menos, a gente conta quantos faltam, porque a gente somou. A gente faz com a nossa cabeça. A gente pensa na cabeça um número, conta quantos tu já tem e vê o que falta. Mas tu não tirou, tu contou o que falta. No fundo, é um processo aditivo. A multiplicação é uma soma recursiva. E quando chega a divisão, quebra isso. Porque nós não temos por hábito verbalizar a divisão. Nós não temos por hábito quando nós falamos com os nossos estudantes. E aí eu estou indo da educação infantil, fundamental, né? E talvez até mais adiante. Nós não falamos dos conceitos da divisão. Quantas vezes vocês entregaram, pega metade para um, metade para outro. E vocês pararam para pensar, tá, divide ao meio, corta em 2 pedaços. Isso é metade. É dividido por 2, gente. Façam grupos de 2, divide a turma de 2 em 2. Gente, vamos lá. Nós fazemos matemática, nós fazemos divisão, nós fazemos subtração no nosso dia a dia. Mas nós não verbalizamos para a criança que aquilo ali é um processo matemático. E quando eles pegam os 18 alunos da turma e dividem em grupinhos de 2, eles estão fazendo uma divisão. Nós não fazemos isso. Então, quando chega lá e a professora coloca a caixinha, né, com o número dentro, aquilo é um bicho de 7 cabeças. E aí vem uma coisa muito legal, que é a diferença entre símbolo e signo. Quando, na vida deles, eles viram aquela caixinha. Nunca. Nunca. Se a família tem uma outra criança que está estudando, ele pode ter visto o irmão mais velho fazendo uma divisão. Mas nós adultos, vamos parar para pensar. Quando na nossa vida a gente senta, pega um caderno e monta uma continha de dividido para que os nossos filhos ou sobrinhos, enfim, que as crianças nos vejam fazendo uma conta de dividido.
É muito raro. É muito raro. Mas, sim, a continha demais acaba acontecendo muitas vezes dentro de casa, a gente faz de cabeça, a gente brinca. Muitas famílias brincam com a criança, 10 mais 10, né? Eles chegam na escola no terceiro, quarto ano e eles jogam competição, 200 mais 200, quem consegue falar o número maior. E quando no terceiro e no quarto ano a gente começa a colocar o símbolo da divisão, nós estamos apresentando algo que não fez parte da vida deles até então. Nós ensinamos um algoritmo, nós ensinamos uma conta. E muitas vezes ali nós pecamos. Nós, porque eu sou pedagoga também. Nós esquecemos que antes de ensinar um algoritmo, antes de ensinar uma conta, é preciso ensinar aquele símbolo. O que significa aquela caixinha onde eu ponho o número dentro? Então, lá no segundo ano, quando a professora está separando em grupos, quando a professora está fazendo agrupamentos, a professora já pode usar a palavra eu estou dividindo, eu estou separando em grupos para introduzir depois a multiplicação no terceiro. Por que a professora do terceiro ano transforma uma letra numa conta? Muitas vezes o aluno do sexto ano surta quando começam a entrar as equações, porque começa a aparecer letra nas contas, né? O livro de matemática, muitas vezes, quando se vai explicar um conceito, matematicamente se utilizam letras, porque se tu usar um número, tu acaba dando um exemplo fechado, então a gente usa uma letra, né, para explicar um conceito matemático. Só que até então, as letras sempre foram para escrever. Letra é para escrever, número é para fazer conta. Não é assim? Sim. E aí, de repente, a professora do terceiro ano me coloca lá no quadro o 3, coloca um X no meio, coloca um outro, vamos pensar num 2, né? Coloca um 2 e coloca 2 risquinhos que até então muitos estudantes não usaram como símbolo de igual. A gente fala o igual muitas vezes na nossa vida. Ele faz parte. Nós usamos, tem que ser igual a todo mundo, tem que ser igual, não sei o quê, a igualdade, não sei das coisas. Mas e quantas vezes nós explicamos que na matemática, muitas coisas que nós falamos se transformam em símbolos? É um signo. Ele tem um significado. Signo, significante. São conceitos que a matemática estuda bastante, que não é conta, mas é um conceito matemático. E nós, professores, tentamos ensinar algoritmos. Nós ensinamos contas. Nós esquecemos do símbolo, do significado que aquilo tem. E aí, lá no terceiro ano, começa a bugar na multiplicação, porque o X, que era para escrever xícara, de repente está no meio das contas. Não, beleza, ele é o vezes, então. Ok. Do terceiro ao quinto, a gente vai usar o vezes. Aí, daqui a pouco, lá pelo quarto, quinto ano, alguém começa a meter fração e começa a cortar pizza e começa a cortar barra de chocolate e tá tudo certo. Um que outro professor mais ousado, porque normalmente o professor da pedagogia não gosta muito de frações, porque já não teve uma base de frações muito boa. De vez em quando, um mais ousado pega uma xícara, divide uma xícara, né? Põe um terço, um quarto, cozinha alguma coisa, tá tudo certo, né? E aí, quando chega no sexto ano, a gente divide, mas a gente tem fração também. E ninguém falou para essa criança até então, ou a maioria das crianças não internalizou que fração é uma divisão. E grande parte deles chega no sexto ano e ainda não sabe que o número que está embaixo, na verdade, é o total de partes. Simples. E aí a gente tenta, depois de alguns meses de aula, a gente tenta fazer fração. A gente tenta fazer expressão numérica. E a gente quer usar igual. E lá no sexto ano, o professor, assim, que, não, eu vou ser mais lúdico, eu vou, assim, introduzir de uma forma mais fácil. Eu vou trabalhar com as balancinhas. E aí eu coloco 2 balancinhas e eu coloco um número, um X, e do outro lado eu coloco um outro número. E eu juro que o meu aluno entendeu que um lado da balança tem que ficar igual ao outro. Então, em primeiro lugar, ele já quase não conhece, é mais balança, né, gente? Aquela balança de 2 partes... Digital agora. Aqui nas mercearias, né? Aqui nas mercearias de antigamente tinha essas balanças antigas de peso. Mas hoje em dia, gente, uma balança que tenha 2 lados, que tem que ficar igual, já é um símbolo que é difícil, né? E aí a gente quer que eles entendam que o que aconteceu de um lado tem que acontecer do outro.
E aí o professor, quando vai explicar, ele diz, multiplica por -1, que daí tudo fica igual. E eles pensam, quem é o -1? Porque até então, nós não falamos para eles sobre as coisas que faltam. E aí as pessoas dizem, não, mas os números racionais, os números naturais, os números decimais são só conteúdo dos anos finais. Tá, ok, beleza. Mas e o dinheiro? Vocês nunca ficaram devendo dinheiro? Se tu deve dinheiro, tu não fica negativado? Por que o menos tem que ser conteúdo dos anos finais? Percebe que nós transformamos a matemática em conteúdos difíceis, mas a matemática na nossa vida está presente em tudo. A criança sabe o que é ficar negativado. A criança sabe o que é ficar devendo. Então, se eu tenho R$ 7, tá? Mas eu estou devendo 8 para ti, caracas, eu vou conseguir pagar a minha conta? Não. Uma criança pequena vai dizer, não, vai faltar 1. Beleza, vai faltar 1. Tá, mas e na linguagem matemática? Matemática é uma língua específica. Na linguagem matemática, como é que eu escrevo que eu fiquei devendo 1? Lá, quando teu pai vai no banco e ele pega o extrato dele, não tem número, um símbolozinho na frente da parte que ele tirou, da parte que ele está devendo? Tem. Como é que é esse símbolo? É o menos. Esse risquinho, que no português se chama hífen, na matemática se chama menos, coitados, né, gente? Nós usamos os mesmos símbolos tanto para o português quanto para a matemática. Nós precisamos trabalhar, mostrar isso, falar sobre isso. A matemática não é só quadro, a matemática é falar. E aí eu perdi várias perguntas que vinham aqui no chat, nós vamos ter que puxar, Não tá? se preocupe. Sobre a multiplicação. Não se preocupe com as perguntas. Segue seu raciocínio, não se preocupe, nós estamos aqui para falar de recursos. E depois nós vamos respondendo essas perguntas na nossa página do Instagram, aos poucos, para todas as pessoas que perguntaram. Senão a gente vai se perder, é só 1 horinha para estar falando. E o público depois, se quiser, ele vai procurar você, que é mestre, ele vai me procurar, e a gente vai ajudar esse público posteriormente, após a live. Porque é 1 horinha de live. Se a gente não seguir o nosso raciocínio para estar falando sobre esses recursos, não vai dar tempo. É muita coisa para falar, né? Porque aí, as crianças estão lá no 6º ano. Exatamente. E aí, quais os recursos que a gente pode ter para ajudar essas crianças? Uma das coisas que sempre bate no 6º ano e que é um grande problema pelos conteúdos que o 6º ano traz, né? A tabuada. A gente quer que eles façam NMC, a gente quer que eles façam MDC, eles precisam estar dividindo, né? Eles precisam estar dividindo, eles precisam... E aí eu brinco muitas vezes assim, tá, ele precisa fazer o algoritmo da divisão ou ele precisa conseguir entender a divisão? Normalmente, quando um aluno meu precisa de um conteúdo matemático adaptado, eu uso dinheiro. Eu vou... Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o mundo real, tá? A gente tem o mundo real. Mundo real são as lojinhas de bazar que vendem brinquedinhos e tudo é muito barato. Então eu compro aquelas cartelas de dinheiro, eu recorto horrores de dinheiro, eu plastifico o dinheiro e eu tenho caixas e caixas de dinheiro. Eu sou multimilionária na minha sala, tá? E aí, toda vez que a gente precisa entender algo, eu transformo aquela história matemática, aquele número, em dinheiro. Porque o dinheiro está na vida da criança. Por mais que hoje nós tenhamos um contexto muito digital, de Pix, de cartão de crédito, nós ainda falamos do sistema monetário. O sistema monetário talvez seja o conteúdo matemático que está mais vivo no dia a dia das famílias. Porém, na escola ele quase não acontece. Porque se tu pegar o livro didático, não tem dinheiro ali dentro, no dia a dia. Então, Jaque, é isso que eu quero completar. Meu filho sempre levou dinheiro para a escola. Para comprar, eu sempre priorizei fazer aqueles lanchinhos enfeitados até o 5º ano. Mas no 5º ano ele já levava dinheirinho para a escola. E no 6º ano, a gente vai falar na prática aqui, na vida diária. E no 6º ano, meu esposo fala, nossa, mas a gente tem que ter o dono do banco aqui em casa, porque todo dia você quer dinheiro para ele levar para a escola. Mas eu quero dinheiro para ele levar para a escola, cada dia uma nota diferente, porque nós estamos ensinando ele a esse manejo com dinheiro no sistema monetário. Só que assim, já que o meu pai, que é ótimo de cálculo, excelente de cálculo, excelente, mas não lê e não escreve, mas é excelente de cálculo. O meu pai passa o troco para o meu filho quando vai fazer compra na mercearia, na Casa do Norte, do vô.
Meu pai passa o troco contando o que restou. E hoje em dia, as pessoas não te falam quanto custou, enrola o dinheiro e devolve para a criança. E a criança se perde. Então, meu filho é treinado a perguntar quanto deu. Vai na bolsinha dele, que ele tem, conta o dinheiro que ele tem e dá o dinheiro. E automaticamente a gente treina ele o troco que vai voltar. E quando ele volta, que ele fala pra gente, eu comprei um hambúrguer e eu comprei um suco. Deu quanto? Deu 15. Deu 14. Tá. Que nota você estava, filho? 20. Quanto restou? Ele já dá a resposta. Mas esse treino veio para o papel dentro de casa com imagens por muito tempo. E até hoje ainda usa-se no concreto e a imagem. Então, a gente coloca numa situação problema. Fulano foi na cantina da escola, comprou o lanche, tal, 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 levou tanto em dinheiro, coloca as notas em imagem. E quanto restou de quanto, o que a criança, com que o fulano comprou e o que restou de troco para ele? E aí ele responde aqui no papel toda aquela situação, problema, que foi ocasionada na prática, na escola, lá no vô, na casa do norte do vô, mesmo no mercado. Ai, a mamãe não está bem. Entra no mercado, leva o seu cartão de débito, que o valor é só R$ 100, mas leva seu cartão de débito e compra pão para o lanche da tarde. E traga nota. Já acostumou trazer a nota, digitar. Hoje é encostar, mas a gente tem senha. Então, assim, é tudo uma prática diária. Na feira, essa balança aí que está na apostila não está mais nem na feira, porque na feira também é digital. Então, é tudo na prática. É isso que você está falando. Então, assim, mas aí chega na sala de aula, se perde. Se perde no processo. Sim. Se perde porque é uma matemática falada, é uma matemática falada, é uma matemática escrita, é uma matemática desenhada, e assim, não tem um concreto, um concreto. Então, assim, o que a gente pode fazer? O que você perguntar. faz? O que você faz? Eu quero ouvir de você, porque eu sei o que eu faço, mas o que você faz? Fala para os nossos pais aqui. Eu vi que a Neiva é minha colega de pesquisa, minha colega de trabalho, eu vi que a Neiva entrou. Neiva, vou te usar como exemplo agora, tá? A Neiva é professora de matemática e a Neiva chegou no 7º ano e ela fez com o 6º também. Para eles entenderem que matemática não é só conta, que a parte mais importante da matemática é perguntar, é ter uma dúvida, a Neiva pegou uma charge, acho que era até do Calvin, não me lembro. A Neiva pegou uma charge, entregou para eles fizeram um trabalho em grupo e o objetivo era que eles criassem uma história matemática. Bom, as crianças viram uma charge, anos finais, tá, gente? E eles escreveram historinhas. Por quê? Até então, eles foram treinados e condicionados a escrever histórias. E grande parte dos grupos não fez nenhuma pergunta matemática. E eram charges que induziam, a Neiva escolheu, óbvio, né? Que induziam ali que as possibilidades de questionamento matemático sobre. E eles não, muitos grupos, muitas crianças não conseguiram entender que ali tinha matemática. Então, o professor, quando vai tentar adaptar o pai, a mãe, quem está estudando ali, precisa entender que aquela conta não é só um conteúdo. Aquela conta precisa fazer sentido. Existem conteúdos matemáticos que não vai ter como fazer isso. Muitos estarão gritando agora me ouvindo. É verdade. Falando da questão das tecnologias, como que a criança chega. Muitos pais estão perguntando como que a criança chega no 6º ano, já que sem aprender a matemática. Eu vou dizer para você que aqui em casa, exatamente, aqui em casa, eu tenho aqui, eu disponibilizei no Instagram, pode me ligar pedindo, eu tenho um jogo, o meu filho ama jogar dama, meu filho ama jogar jogo da velha, e a minha sacada foi montar um jogo da velha, da tabuada para o meu filho. Então, assim, esse jogo da velha, meu filho ama Uno, montar um Uno para o meu filho. Então, qual o jogo que o meu filho gosta? Eu montei, eu plastifiquei naquelas máquinas, sabe?
eu Aham. recortei e eu brinquei. E o meu filho brincou com os amigos, brincou com os tios, brincou com os primos. E com isso, mas seu filho decorou ou aprendeu? Não, ele aprendeu. Ele No aprendeu. começo, no começo ele decorou e depois ele passou a internalizar e ele conseguiu fazer uso daquilo ali em diferentes momentos da vida dele. Não é isso que a gente faz toda vez que a gente vai da letra A até a letra J das continhas? É isso.